A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. As palavras que vão servir de texto base à nossa mensagem hoje é as palavras do Evangelho do dia. E baseados nesse trecho, queremos meditar sobre o tema Pequenos Grãos de Sal. É um texto bastante difícil. Peço desculpa aí pelas atrapalhadas de antes, mas acho que eu estou assustado diante do Evangelho. Mas saúdo a todos em nome de Cristo, nosso Salvador. Chamo-os bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando na nossa transmissão, saudando com a palavra de Deus também, a bênção de Deus, a todos eles e seus familiares que estão juntos. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está inserido num contexto maior. Vai da metade do capítulo 8 até o fim do capítulo 10. E essa parte do Evangelho de Marcos, ela trata da jornada ou da caminhada de Jesus junto com seus discípulos, desde lá de Betsaida até a cidade de Jerusalém, onde ele já iria ser conduzido ao sofrimento e à morte. E essa caminhada, por assim dizer, é um relato rico nos ensinamentos de Jesus sobre que tipo de Messias ele é e de como o Salvador previne o seu grupo especial de seguidores daquilo que eles terão pela frente ao lhe seguirem e ao participarem da sua obra redentora. Ao longo desta peregrinação, junto com Jesus, os discípulos então vão resolvendo as suas dúvidas. E pouco a pouco eles vão absorvendo e assumindo de uma forma positiva os compromissos com o reino de Deus. Mesmo que não entendam tudo por agora, o Mestre Jesus vai os orientando sobre a postura que eles devem ter como seus seguidores e sobre a seriedade que eles e os cristãos em geral devem ter perante as coisas do reino. Na primeira parte do texto de hoje, versículos 38 a 41, Jesus abre os olhos dos seus discípulos para que eles vejam aqueles que talvez fazem algo um pouco diferente do que eles, mas fazem também a obra de Deus, de uma forma simples e comovente. E que a obra de Deus vai muito além dos nossos serviços. Ele mostra que o seu poder e bondade estão presentes nos grandes milagres que transformam vidas, mas também por meio de um simples copo de água, assinalando a tolerância e a bondade como virtudes a serem cultivadas por todos os seus seguidores. Já na segunda parte do nosso texto, o Salvador mostra a necessidade da disciplina pessoal, da severidade que cada discípulo deve ter consigo próprio. E faz uso de uma hipérbole, ou seja, um exagero intencional para mostrar a gravidade do pecado e o fato de que nada, nem mesmo uma coisa tão grande e tão importante para os seres humanos nesta vida, tais como as mãos, os pés, os olhos, não podem ser mais importantes do que Deus. Mãos, pés e olhos servem aqui como uma figura de linguagem,
representando os pecados que podem ser cometidos por estas partes do corpo. Por exemplo, a mão pode representar o roubo ou o assassinato cometido. O pé pode representar a locomoção a algum lugar para empreender um ato pecaminoso. Os olhos podem representar a cobiça, a luxúria, o adultério e assim por diante. Mas é óbvio, Jesus não quer dizer que as pessoas devem literalmente cortar estas partes do corpo. Até porque a remoção literal delas não vai remover a raiz do pecado. E Jesus já tinha instruído a respeito disso os discípulos, lá no capítulo 7, quando ele lhes disse: é de dentro, é do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, os crimes e morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso, disse Jesus, vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Estas palavras do Mestre servem como uma sensata advertência sobre a gravidade do pecado que pode levar à condenação. É melhor perder a vida física do que levar o outro ao pecado e à descrença. É melhor ter e sofrer algum prejuízo corporal do que ser lançado ali onde os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Mesmo que os membros do corpo mencionados sejam muito importantes, mais importante é a salvação eterna do próximo e a própria. Esta escala de valores precisa estar bem entendida por todos os seguidores de Jesus. E vemos que Jesus tratou com muita seriedade este assunto. A própria figura da grande pedra amarrada no pescoço demonstra isso. Era preferível afogar-se do que ser culpado por desviar alguém do caminho do Senhor. Tão fortes e tão sérias advertências demonstram o amor imensurável que Jesus tem em favor de cada ser humano pecador. Amor esse que o levou não só a sacrificar uma mão, um pé ou um olho para obter a nossa redenção, mas sim, esse seu objetivo o levou até a morte, a cruel morte de cruz. Fato este já predito cerca de 7 séculos antes pelo profeta Isaías, quando disse: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma verdade que mais tarde foi confirmada pelo apóstolo Pedro, e ele assim se referiu na sua primeira carta. O próprio Cristo levou sobre os seus ombros os nossos pecados, no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado, mas vivêssemos uma vida correta. Por meio do sofrimento dele, nós fomos sarados. Realmente Deus não deseja a perdição de ninguém, mas Ele deseja e quer que todos sejam salvos. E para que todos pudessem ter esta salvação, Ele próprio toma a iniciativa e executa este plano redentor,
Deus não fica indiferente para com a nossa condição de ovelhas desgarradas e de pecadores perdidos e condenados, mas Ele estabelece um caminho pelo qual demonstra o seu infinito amor por cada um de nós. E para finalizar essa tarefa e mostrar esse caminho, Deus ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício, para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio pelos quais as pessoas recebessem perdão de seus pecados pela fé nele. Tornando-se verdadeiro homem e vivendo como qualquer um de nós, o Filho de Deus, Jesus Cristo, revelou a santidade do Pai com a sua própria conduta misericordiosa através de inúmeros atos de amor. E o clímax dessa santidade e do seu grande e imenso amor, Ele o demonstrou no caminho da cruz. Mesmo sendo inocente, Jesus carregou todos os nossos pecados, a nossa culpa e o castigo das nossas transgressões. Pela sua vida e morte, Jesus Cristo não só revelou o plano da salvação para toda uma humanidade, mas também o consumou, o realizou. Pela cruz e pelo túmulo aberto no dia da Páscoa, o caminho de volta ao Pai agora foi aberto para todos os homens. E outro caminho não há. Só este caminho é que leva cada pecador ao Pai. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. Portanto, nada é mais importante do que a fé para a vida eterna. Pela fé em Cristo nós somos do caminho. Pela fé em Cristo nós estamos a caminho da casa do Pai. E é para esta caminhada que Jesus dirige as advertências de nosso texto, no sentido de que ninguém impeça ou sirva de obstáculo à obra onde as vidas estão sendo abençoadas e onde o mal está sendo combatido. O foco das exortações de Jesus estão voltadas contra atitudes intolerantes e posturas insensíveis que fazem com que pequenos e grandes e mais fracos tropecem na fé. E Jesus chama a atenção para a gravidade do problema ao estabelecer uma questão de valores, mostrando que tudo o que nós possuímos não vale para nada se perdermos a vida eterna nos céus. Por isso, toda vez que alguma coisa prejudica a nossa alma ou nos impeça de experimentarmos uma maior comunhão com o Salvador, causando tropeço a nós ou a outros, por mais que nos custe, devemos renunciá-la, pois, pelo contrário, iremos voluntariamente marchar para a condenação eterna. Por isso, meu caro ouvinte, Jesus está mostrando, através destas duras palavras, o quanto você e eu temos valor para Ele. Como seu filho, como sua filha, como propriedade exclusiva dEle. Percebe-se que a vida das pessoas atualmente gira em torno, inclusive, de valores. Mas, infelizmente, o valor de gestos simples para oferecer, por exemplo, um copo de água, talvez já não é mais tão significativo no seio da sociedade que ansiosamente luta por materiais e exclusivamente bens terrenos. Pior do que isto é quando cristãos se deixam contaminar por este tipo de conduta, se esquecendo do grande valor que Jesus Cristo tem para com eles e para com a vida em geral das pessoas. E muitos assim acabam então se afastando dessas recomendações de Deus,
esfriando na fé e se ausentando da comunhão com Deus. Jamais nós devemos esquecer que por sua morte na cruz, Cristo expiou todos os nossos pecados, pagou o preço de todas as nossas culpas e nos livrou da condenação eterna. A disciplina pessoal, então, é um exercício necessário para todo aquele que deseja perseverar na salvação que lhe é oferecida gratuitamente por Deus através de seu Filho. Por isso daí o conselho final do Evangelho: tenham sal. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quando falta sal em uma comida, costuma-se dizer que ela está insossa. O sal realmente realça o sabor dos alimentos. E é exatamente essa a diferença que os cristãos devem fazer no mundo. Deus quer que cada um de nós, pequenos grãos de sal, sejam um tempero importante na sociedade em que todos nós estamos inseridos. Deus nos coloca em um bairro, na comunidade, no emprego, na escola, num clube, na igreja, seja onde for, para sermos ali sal, para proporcionarmos um novo sabor à vida das pessoas e fazermos ali a diferença. E estes ensinamentos de Jesus, eles foram compartilhados para serem seguidos. A realidade do nosso discipulado deve estar sempre à mostra e ser autêntico, ser verdadeiro, pois assim como o sal é inconfundível pelas suas propriedades e características, também os cristãos devem ser vistos através das suas qualidades e dos seus perfis de humildade, desprendimento das coisas terrenas, renúncia de si mesma em prol de uma vida verdadeira, tolerância para com o próximo e severidade para consigo mesmo. Então, deixemos que a paz de Deus, que nos vem através da cruz de Cristo e que é resultante do perdão dos pecados, invada cada vez mais os nossos corações e recheie sabiamente as nossas palavras e ações. Tomemos diariamente a palavra da cruz, pela qual o fogo do Espírito Santo nos equipa como povo de propriedade exclusiva de Deus, mas não apenas para desfrutarmos esse privilégio, mas sim para proclamarmos com vigor e com alegria as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe nesta tarefa. Amém.